Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem já sentiu a presença do Senhor aqui nesse lugar? Irmãos, eu confesso que quando a pastora Márcia me fez o convite, me deu um friozinho na barriga. Mas eu também entendi que isso é cumprimento de propósito. Sabia que Deus já tem um propósito nisso, certo? Eu queria ler um versículo no livro de 2 Samuel, só o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 9. Se vocês quiserem abrir. Segunda Samuel 9, primeiro. É só o capítulo 1. Amém? Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonathan? Só esse versículo, certo? O Senhor, Ele ministrou muito forte no meu coração para mim compartilhar essa palavra com os irmãos, que fala da história de Mefibosete. É uma história que é bem conhecida, né? E o Senhor, Ele já tinha trago essa palavra para o meu coração com outra revelação. E hoje Ele falou uma revelação totalmente diferente. E eu creio que é porque a igreja precisa ouvir, né? Quando o rei Davi pergunta a Ziba, né, se ainda existe alguém da família de Saul. E aí ele diz assim, que existe o filho de Jonathan, que é Mefibosete, que é aleijado dos seus pés, né? Mefibosete, ele morava na terra de Lodebar, uma cidade que era conhecida como a cidade de tristeza e dor. E ele morava na casa de um mendigo chamado Maqui. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonas. Como foi que aconteceu a história dele? Quando Jonatas e Saul morreram na batalha, teve um decreto que dizia assim, que quem fosse da descendência deles teria que matar. E uma serva daquele palácio pegou o menino, que ainda era pequeno, no braço, e saiu fugida com ele, para que não chegassem a matar a criança. E nesse momento, quando ela ia saindo com ele, o menino caiu do braço dela, e aí ele ficou aleijado dos seus pés. Eu não sei se vocês conhecem a história dele, mas Deus, ele tem falado muito comigo através dessa história, né? E quando o rei Davi pergunta assim, existe alguém por conta da aliança que ele tinha feito com Jonatas? E aí o servo já lembrou que existia esse neto de Saul, neto de rei, que morava em uma cidade conhecida como a cidade de tristeza, uma cidade que aqui a Bíblia relata que era uma cidade que a maioria das pessoas eram humildes. Então, para você ver como é, né? Ele era simplesmente um neto de um rei. E ele passou por muitos anos vivendo em uma casa de um mendigo, em uma casa simples. Mas o que eu quero dizer a vocês é que quando Deus ele tem um plano e um projeto, tudo acontece no tempo certo. E quando Deus manda chamar ele e manda a cavalaria real buscar ele. E ele já vem trazido como se fosse o neto do rei Saul, né? E ali Davi senta ele junto com os demais na mesa. E ali também eu entendo que a simplicidade e a vergonha que poderia existir sobre a vida dele foi encoberta. Porque no momento que ele sentou à mesa, não estavam vendo o seu defeito, as suas falhas, né? No caso, ele era uma pessoa aleijada. Então, ali, no momento que Deus coloca ele na mesa, ele se torna um igual como qualquer outro. Então, Deus ele quer falar aqui nessa palavra sobre mesas. E Deus ele trazia uma palavra, uma revelação tão forte ao meu coração, para que eu compartilhasse com os irmãos em que tipo de mesa nós temos nos sentado.
Com que pessoas nós temos convivido? Quando eu aceitei o Senhor, eu vivi todo um processo de transformação. E eu precisei mudar de algumas mesas. Por quê? Porque alguns ambientes nos distanciam do propósito e do projeto que Deus tem na nossa vida, né? E quando Deus ele falava de mesa, ele dizia assim: filha, mesa é lugar de comunhão, de aprendizado, de transformação, de cura. Quando você está sentada na mesa certa, você permanece no propósito que Deus tem para a sua vida. Se você estiver perto de pessoas que têm o coração de Deus. Se você estiver conectada com pessoas que buscam viver os propósitos e os planos de Deus. Eu, em toda a minha caminhada, faz uns 17 anos que eu sou cristã. Mas eu já passei por locais e por mesas que não edificaram a minha vida. E eu entendi que eu preciso mudar. Porque senão eu ia retroceder. Porque senão eu não ia permanecer para o alvo do meu propósito e do meu objetivo. Então que a gente possa entender que quando a gente diz um sim para Deus, existem alguns comportamentos, algumas coisas que a gente tem que deixar para trás. A gente tem que entender, Senhor, qual é o lugar que o Senhor quer que eu esteja? Eu tenho sido edificada nesse lugar? Eu tenho ido para mais perto do meu propósito? Eu acho que é algo que o crente, ele precisa observar. Será que o meio que a gente vive, nós somos pessoas muito influenciáveis. Quando a gente está perto de alguém que tem sede de Deus, a gente sente e deseja de estar na presença de Deus. E da mesma forma, se a gente está perto de pessoas que diz que é crente, mas vive uma vida mais ou menos, que ainda se atenta para algumas coisas do mundo, a gente começa a sentir desejo. Eu digo por mim, porque quando eu lembro de quando eu aceitei o Senhor, como eu sinto falta daquele tempo. Porque eu tinha tanto irmão ali junto comigo. E orava e dizia: Deus vai fazer isso na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem chamado no ministério de louvor. E eu dizia: tem não, irmão, tem. O quanto aquilo me fortalecia. E quando eu precisei sair daqueles lugares, mudar de mesa, isso tudo que eu vivi no passado foi reforço para mim permanecer. Quando eu lembrava que eu dizia, Deus usou um irmão e disse assim: Deus tem um propósito lindo na sua vida. Porque da mesma forma que Deus usa um irmão para dizer Deus tem grandes coisas, Deus também usa pessoas para dizer assim: que conversa, sua voz nem bonita é. Chamado, que chamado. Então a gente tem que entender que quando a gente decide estar nos caminhos do Senhor, a gente precisa buscar estar perto de pessoas que têm a identidade de Cristo. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Eu precisei mudar algumas mesas. Eu precisei abrir mão de algumas amizades. Por quê? Porque não estava edificando a minha vida. E quando eu comecei a encontrar pessoas certas, o meu propósito cada vez chegava mais. Eu vivia o processo mais perto de chegar ao propósito. Porque Deus, Ele coloca pessoas. E eu dizia: Senhor, coloque pessoas na minha vida que possam me fortalecer. Que possam me levar mais para perto de Ti. Que possam ter sede da Tua presença. E eu entendo que quando Davi, ele colocou ali Mefibosete, que não tinha valor nenhum, diante de muitos ali naquela cidade de Lodebar, que ali também foi um propósito que ele precisou viver, porque todas as coisas existem um propósito, um tempo. Mas chegou o momento dele ser exaltado. Mas Deus levou ele para ser exaltado na mesa certa, com as pessoas que tinham o coração voltado e cheio de amor para a presença de Deus. Olha, Francisca, eu queria falar um pouco aqui sobre Francisca. Você não sabe, irmão, quanto você é importante no meu ministério.
Porque para mim, quando eu comecei o Ministério de Louvor, veio muitas palavras para me atingir. E eu ainda quis retroceder. Eu só gosto de procrastinar. Eu fico, não, depois eu vou. E um dia Deus disse assim, eu lhe chamei. Mas eu escutei tantas palavras que era para mim parar no meio da minha caminhada, vocês não têm noção. Que minha voz não era boa, que não sei quem cantava melhor. Eu dizia, mas não fui eu que escolhi. Quando eu aceitei ao Senhor, Deus usou um irmão e disse, Deus vai lhe usar no louvor. Eu disse, irmão, eu nem voz tenho para louvar. E um dia nos meus questionamentos com Deus, eu disse, Senhor, por que, Senhor Jesus, que o Senhor me deu um ministério desse? E Deus usou um irmão na igreja que eu estava congregando, um irmão de fora. Ele pegou na minha mão, ele disse, você tem se questionado muito pelas coisas que você tem ouvido, por pessoas que se levantam para querer frustrar o seu chamado. Mas o Senhor Jesus, Ele está lhe dizendo aqui diante de todos que Ele recebe o seu louvor como o canto dos pássaros. E uns dias anteriores eu tinha chorado tanto no meu quarto, eu tinha dito, Senhor, eu não quero, Senhor, isso é muito sofrido, é muito doloroso. E quando aquele irmão, ele era um cantor bem conhecido e ele tinha recebido o convite para estar nessa igreja e ele me pegou lá de trás, eu bem escondidinha, pegou na minha mão e me levou lá para frente. E ele disse, Deus disse que Ele tem ouvido os seus questionamentos, mas Ele está dizendo que Ele recebe o seu louvor como o canto dos pássaros. E aquilo ali foi um refrigério para a minha alma e eu entendi. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Mas isso não quer dizer que eu não seja frustrada, vez ou outra. Francisca para mim, ela é o meu termômetro no louvor. Quando eu estou aqui adorando, eu sinto o quanto ela recebe a presença do Senhor. Quando ela está aqui, ela começa a glorificar. Eu digo, Senhor, obrigada, porque eu sei que o meu louvor está chegando no coração de cada uma dessas pessoas. Muitas vezes a gente não canta aqui, não é para... Mas é porque você tem um chamado e você tem que ser boca de Deus para ser bênção. Mas a mesma vez que eu vejo Francisca adorando, eu vejo um irmão que não está nem recebendo. Aí eu entendo, eu digo, Senhor, quando a gente vem disponível para buscar e adorar, a gente não está olhando se a voz é bonita, se canta muito, mas a gente está recebendo porque sabe que a presença do Senhor é real. E o que eu quero dizer a vocês é isso, é que se eu não tivesse me distanciado de algumas mesas, eu tinha desistido do meu chamado. Porque o inimigo, ele é expert em usar pessoas para querer lhe frustrar e lhe abalar. E quando Deus falava de mesa, falava muito de mesa. Mesa é o quê? É comunhão. É com quem você convive. Eu estou dizendo que você abandona as pessoas que você convive? Não. Estou dizendo que você procure estar no meio de pessoas que edificam a sua vida, que lhe levam mais para perto de Deus, do seu propósito. E se você, por um acaso, tiver que sentar numa mesa de pessoas que aí você seja luz, faça a diferença. Quantas vezes eu sentei na roda dos escarnecedores, falando mal do irmão, e às vezes a pessoa termina entrando na onda. E eu dizia, Senhor, eu sou diferente. Eu quero ser luz, eu quero ser diferente. Não é porque eu quero ser santa, nem nada não. É porque existe um manual que ensina que para você chegar na Nova Jerusalém, existem coisas que você precisa ser transformada. Você precisa ser curada, ser liberta. E eu comecei a entender, eu digo, Senhor, tem determinados locais que eu preciso estar calada, escutar algumas coisas e já repreender em espírito. O Senhor está repreendido em nome de Jesus. A gente não vai evitar de estar perto de pessoas assim. E elas também são pessoas amadas por Deus. Mas cada um tem seu livre-arbítrio de seguir o caminho que quer. Né? Eu escolhi estar na presença de Deus, cheia de falhas e defeitos. E quando Deus me chamou e me amou, e lá na cruz do Calvário, Ele não me chamou quando eu já estava nos caminhos dele, não. Me chamou quando eu era pecadora mesmo. E Ele me amava já ali. E quando eu disse o sim a Deus, meu único medo
meu único temor era de não fazer a vontade do Senhor. Digo, Senhor, se eu ofender o coração de Deus. E aí eu pedi, Senhor, me ensine na minha caminhada. E aí Deus ia colocando pessoas tão especiais na minha vida, que me edificava, que trazia palavras de entusiasmo, que dizia assim, tinha dias que eu cantava, dizia, misericórdia. A irmã dizia, irmã, que coisa linda o seu louvor. Sentia a presença de Deus. Eu digo, Senhor, obrigado, porque se não fosse essa palavra dessa irmã. Então, assim, Deus, Ele vai colocar pessoas, sim, para nos fortalecer, para nos chegar mais perto dele. Agora a gente também precisa escolher onde a gente quer sentar. Qual é a roda que a gente quer estar? E essa passagem, Deus falou tremendamente comigo. Ele disse, filha, para Mefibosete ter a vida transformada, ele precisou sentar na mesa certa, com as pessoas certas. Olha, esse negócio de mesa, ela é tão sério, que eu estava pesquisando um pouquinho. Os judeus, ele não senta em uma mesa com pessoas que ele não tem alianças. Para eles, a mesa é tão sagrada quanto o templo. Para você ver a importância de que tipo de gente você está compartilhando. Você está falando dos planos. Tem coisas que Deus diz assim, filha, eu estou lhe entregando esse projeto, mas não conta a ninguém. Tem outros que ele deixa você falar. Mas tem uns que ele diz, não fale. Sabe por quê? Porque muitos vão criticar, vão rir, vai dizer, tá doida. Aí quando acontecer, aí você fala. Quando tiver concreto, se concretizando, no final tiver tudo pronto, aí você diz. Então Deus quer falar aqui aos nossos corações, para que a gente cada vez mais busque ser edificado, se fortalecer na presença do Senhor. Eu tenho entendido e percebido que Deus está às portas, assim. Eu acho que o tempo está muito doido. Eu não consigo entender. Eu lembrando há 3 anos atrás, eu disse, Senhor, como era diferente. De repente as coisas estão tudo... Então, assim, Deus, Ele tem nos corrigido o tempo todo. Para que a gente seja... para que a gente se corrija, para que a gente ande na direção certa, no caminho certo, com as pessoas certas. Eu gosto muito de honrar a pessoas que me ajudam. A pastora Jossanete, eu sempre falo dela, eu amo demais a pastora. E eu lembro que a primeira vez que ela queria que eu desse uma palavra lá na igreja Pão da Vida, que eu congregava, e eu disse, não, pastora, pelo amor de Deus, misericórdia. Ela disse, você vai porque você tem chamado e você não pode recuar. Falou sério, com voz de autoridade. Eu disse, não, pastora, peça outra pessoa. Ela disse, não, quem vai é você. E ali foi o meu primeiro incentivo para me chegar ali diante de uma igreja, levando a palavra do Senhor. Então, assim, como eu honro e agradeço a Deus por tantas pessoas que passaram na minha vida que tem me levado para mais perto do propósito que Deus tem na minha vida. E eu disse, Senhor, me apresente as suas amigas, as pessoas que têm a sua identidade, porque eu sou agradecida à pastora Márcia. Quando eu vim para aqui, eu tinha orado ao Senhor e disse, Senhor, me apresente suas amigas, eu quero estar perto de pessoas que têm o seu coração. E Deus me trouxe para a igreja da pastora Márcia Morgana. E eu disse até a ela, que eu disse, Senhor, que ele me apresentasse as amigas dele. E eu sentia algo muito forte quando eu comecei a congregar aqui, né? Eu senti que Deus tinha um propósito comigo aqui nessa igreja. Não é porque eu saí de uma igreja, não é porque Deus estava me tirando de uma mesa para me colocar em outra. Porque Ele já tinha algo para fazer na minha vida aqui. E eu já tenho visto grandes coisas se cumprirem aqui nesse lugar. Então, que a gente possa entender qual é o comportamento de uma pessoa cristã. Como é que a gente chega? Porque a gente tem que ser luz e diferente onde a gente chegar. Deus não está dizendo que você não pode ir em qualquer ambiente, não. Você pode. Agora, mas você tem que fazer a diferença. Você tem que chegar e ser luz, ser diferente, né? Então, Deus está falando hoje que faça uma análise.
Qual é o ambiente que você tem convivido? As conversas que você tem compartilhado? Porque muitas vezes a gente diz assim: não, eu estou aqui conversando, mas Deus, Ele vê todas as coisas. E a gente não tem que se preocupar em mostrar o nosso cristianismo, não é o irmão, não. É a Deus. Porque o irmão, ele não tem poder para nada, não. A gente tem que se preocupar com o que Deus vê, com o que Deus ouve. Como é que eu sou dessa porta daqui para fora? Outra coisa que a gente também tem que entender é que a gente está simplesmente em um culto de domingo, quarta-feira, isso também não vai fazer a diferença. A gente precisa buscar crescimento espiritual. Isso aqui que eu estou falando, irmãos, é o que Deus está direcionando. Existem várias formas de a gente ter crescimento espiritual. Chegou um tempo da minha vida que eu fiquei praticamente sozinha, sem ninguém. E eu dizia, meu Deus, e agora? E eu lembrava lá dos irmãos do passado. Deus dizia, não, mas esse processo é para você ficar só. Para que você amadureça mais, que você aprenda mais. E aí eu começava a buscar livros, estudar a palavra e pregação. Eu sou viciada em assistir pregação. Eu estou em casa, o que eu estou fazendo é com a pregação. Então assim, Deus também, Ele quer que a gente busque crescimento espiritual. Não é só porque a gente vem para um culto no domingo e depois vai para casa que está tudo certo, não. Às vezes você olha para a irmã e diz assim, aquela irmã cheia da presença de Deus, por que eu não sou? Aí você faz uma análise. A graça e o favor de Deus já é de graça para quem quiser. Então que a gente possa transformar, que a gente possa ter crescimento espiritual. Levar testemunho para onde a gente passar. E que a gente possa cada vez mais se fortalecer, sabe? Buscar a presença do Senhor. Os dias não são fáceis. Eu não vou mentir não, irmãos. Eu, às vezes eu estou ficando atribulada. Meu Deus, que tempo doido é esse? Eu lembro do meu filhinho que é pequeno, 2 anos e vai fazer 3 anos. Eu digo, Senhor, esse tempo está muito doido. Como é que vai ser daqui para frente? E aí Deus acalma o meu coração e Ele diz, se apegue comigo. Porque não tem nada melhor do que estar na presença do Senhor. Então que a gente analise como tem sido a nossa vida como cristã, como filha de Deus. Será que nós temos tido a identidade de Cristo, de filha mesmo? Porque a gente parece com o nosso pai terreno, né? E a gente como filha de Deus, a gente também tem que parecer com o nosso pai. Com as nossas atitudes, com a diferença onde a gente chega. Se você tem a oportunidade de ser palavra de bênção, chegue e libere palavras de bênçãos. Eu já fui curada em tantas coisas. Eu dizia, Senhor, me transforme, cura a minha vida. Tantas falhas que eu tinha. Quantas vezes eu olhava para uma irmã e dizia, não conhecia nem direito a irmã, já dizia, essa irmã não gosto dela não. Isso é uma doença que existe na nossa alma. Quando a gente tem a presença de Deus, que a gente é curado, a gente não sente raiva de ninguém, não. A gente tem que amar o nosso irmão, o próximo. A gente não tem que estar olhando para ninguém com olhar de crítica, nem de que ninguém, essa pessoa é melhor, essa é pior. Porque diante da presença de Deus, todos nós somos iguais, filhos amados. Né? Então que a gente possa se analisar, Senhor, onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso ser transformada na minha vida? Porque eu não quero ser só uma pessoa de igreja, chegar no culto, sentar e depois voltar para casa e ser a mesma pessoa. Outra coisa que tem transformado muito a minha vida é trazer à existência aquilo que eu nem vejo. É profetizar. É dizer, Senhor, eu creio que o que você tem um desejo, Senhor, eu creio que a minha família será abençoada. A palavra do Senhor diz que profetizar tem muito poder, irmãos. E eram 2 desafios que Deus colocava no meu coração para mim falar para os irmãos hoje. É que busque mais aprender dele, estudar a palavra, escutar a pregação. Quem tiver a oportunidade de ir para essas conferências, eu acho que se eu pudesse só vir em conferência. Em esses encontros de mulheres, isso traz um crescimento enorme para a nossa vida. Mas se você não tem como ir para uma conferência, você pode ir para o YouTube, tem um monte de pregação boa. É claro que você vai filtrar, você também não vai, né? Você vai
Quando você sentir a paz e ver que é de Deus, aí você começa a ouvir a pregação, a aprender, a fazer anotação. E vocês vão ver o crescimento espiritual. Porque a gente também precisa fazer a nossa parte. Tem coisas que Deus faz e tem coisas que é a parte da gente. E o desafio que Deus colocava no meu coração para me trazer para a igreja era que de estudar mais, se aprofundar mais nas Escrituras. Porque quando você conhece e tem mais intimidade com Deus, você consegue entender claramente quando Deus está lhe orientando, querendo lhe desviar do caminho errado, lhe conduzir no caminho certo, no seu propósito. E outro era profetizar. Chamar à existência aquilo que você nem vê. Senhor, a minha vida financeira está escassa. Senhor, eu profetizo os meus celeiros cheios. Vocês não têm noção do poder de você profetizar. Lá em Gênesis, o começo da história foi todo através da palavra, né? Deus falava e ia. Em Ezequiel, ele fala lá nos ossos secos, profetiza. Então, que a gente possa ter essa autoridade. Deus, Ele nos deu a autoridade de profetizar na nossa casa sobre os nossos filhos. Meu filho, você é bênção. Você nasceu para vencer. Ter cuidado com que tipo de palavra você profere sobre a sua família, sobre a sua casa. Porque muitas vezes a gente passa por lutas na vida e não vê que muitas vezes a gente reclama demais, murmura demais. Então, ao invés de reclamar, você profetiza, você agradeça. Senhor, eu estou desempregado. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai abrir uma porta para mim. Eu tenho profetizado muitas coisas dentro do meu lar. No dia que Márcia foi fazer uma visita lá em casa, eu orei na minha casa todinha. Vez ou outra, quando eu faço uma faxina lá em casa, eu unjo a casa, eu sinto a presença. E eu disse, Senhor, quem chegar na minha casa, eu quero que sinta a sua presença. Eu quero que só em botar o pé, sinta a presença do Senhor aqui na minha casa. Mas não é só para quem chegar, não. Em todo o tempo eu quero a sua presença. Mas eu quero que quem chegar aqui, sinta que aqui é a sua casa. E eu lembro que a pastora Márcia disse assim, irmã, que presença forte. Foi. Aí eu mostro na casa, aqui é o quarto da velha. Irmão, eu entro na sua casa, estou toda arrepiada. Porque eu profetizei, eu disse, Senhor, a minha casa é uma casa de bênção. A minha casa é cheia da tua presença. Porque é isso que traz alegria para o meu coração. Se eu sou filha de Deus, se o meu corpo é templo dele, a minha casa é a casa dele. Então que a gente possa ter esse hábito de profetizar, de trazer, de falar de bênçãos na nossa vida. Irmão, vocês não sabem o quanto palavra de negação, de coisas negativas, o quanto isso atrai coisa ruim para a nossa vida. É um hábito. No início, nos primeiros dias, mas quando você começar a abrir a boca e profetizar, e orar, e glorificar, e agradecer, Senhor, hoje não foi bom não, mas amanhã vai ser melhor. Os dias não têm sido fáceis não, mas o Senhor está comigo. Olha, desde que Davi nasceu, que só quem trabalha na minha casa é meu esposo. E Deus nunca deixou faltar nada para a gente. A gente tem casa financiada pela Minha Casa Minha Vida. A gente tem várias despesas e Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Porque eu entreguei a minha casa, a minha família, o Senhor está nas suas mãos. Eu não tenho como sair de casa, eu tenho um filho pequeno. Eu não tenho como trabalhar, eu vou deixar ele com quem? Eu tenho que cuidar dele. E Deus provê. Deus não deixa faltar nada, dá o melhor. Então que a gente tenha essa confiança no Senhor. Que a gente abra a nossa boca para profetizar, porque dias melhores virão para os filhos dele que confiam e têm fé. E que vocês façam uma análise realmente onde precisa ser transformado e mudado. Senhor, isso é uma palavra de exortação? Não, filho, é uma palavra de amor para a igreja. É uma palavra de amor, porque o pai que ama, ele instrui, né? E quando eu disse, Senhor, eu vou levar o quê para os irmãos? Ele falava de mesa, de aprendizado, de se achegar mais diante da minha presença, de estudar a minha palavra, de buscar ensinos. Meu amigo, a internet
A internet colabora para muita coisa ruim, mas também para muita coisa boa. Se você souber usar a internet, você aprende tanta coisa, porque só o que tem é pregação. Ao invés de, muitas vezes a gente está perdendo tanto tempo com outras coisas, então a gente vai buscar aprender mais a palavra do Senhor, porque isso aqui é quem vai nos dar força nos dias de angústia e da adversidade que vai chegar. Vai chegar o tempo que a gente não vai poder ter a liberdade de estar com essa palavra falando. E o que vai nos sustentar é o que a gente comeu, aprendeu aqui dela. Um relacionamento com Deus é muito diferente do que o irmão fala para mim e o que a gente vive. Às vezes eu fico triste quando eu vejo irmãos dizendo assim: irmã, ore por mim. Não que a pessoa não possa orar, mas irmã, você tem livre acesso. Você tem livre acesso de estar diante do seu pai. Não precisa você pedir a ninguém para orar, não. Seu pai é seu amigo, ele está ali em todo o tempo. Quantas vezes eu no decorrer da minha caminhada que eu queria, ai Senhor, não estou mais conseguindo, não estou conseguindo. E eu dizia: Senhor, não estou conseguindo nem ficar de joelho, eu vou adorar o Senhor do jeito que eu estou aqui deitada. E ali eu me desmoronava no chão. Deus, Ele só quer a nossa adoração verdadeira. E a gente tem perdido muito tempo com besteira, com bobagem. Quando eu falei da internet, isso aí também tem tirado muito a nossa atenção. Às vezes a gente passa muito tempo em rede social. E quando é para fazer um devocional, para olhar uma palavra nas carreiras, e passa não sei quanto tempo em Instagram, isso aí também é pessoal, cada um aqui. Mas é uma sugestão: se você tem a oportunidade de assistir uma palavra que lhe edifique, então escolha assistir uma palavra que lhe edifique. Porque o que vai lhe sustentar nos dias difíceis é a palavra que você escutou, não é a rede social que a irmã só vive tudo do bom e do melhor, porque isso é uma ilusão, rede social. Todo mundo é muito feliz, né? Então Deus quer falar para o seu coração o quê? Se abasteça mais da minha presença. Se aprofunde mais nas Escrituras. Porque é isso que vai lhe sustentar nos dias de tribulação. Buscar estar perto de pessoas certas, que tragam a palavra de edificação. Pessoas que te levem para mais perto da presença de Deus. Troca de mesa. Senhor, eu estou sentado aqui, isso aqui está me incomodando. O incômodo acontece se você está com um pessoal numa mesa e começa um falatório e você às vezes entra. Isso já aconteceu comigo, eu estou dizendo que eu vivo. E ali a gente está todo mundo conversando, de repente entra num assunto de falar algo que Deus não se agrada. E a gente sente de repente a repreensão do Espírito Santo em amor. Aquele incômodo, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu disse isso? E aí é uma oportunidade de você reconhecer a sua falha. Porque tudo que é direcionado por Deus e pelo Espírito Santo, tudo é em pé, com paz. Nada é com pressão psicológica, não é com... Deus, Ele não é um Deus... Eu conheci um Deus carrasco e que estava o tempo todo disposto a me acusar e dizer que eu era pecadora. Era o Deus que eu ouvia falar. Mas o Deus que eu conheço, que eu passei a ter intimidade com Ele, é um Pai amoroso. Que mesmo eu errando, caindo, Ele não deixa de me amar. E Ele está com a mão estendida para me levantar mais uma vez e dizer: eu lhe dou mais uma oportunidade. Minha filha, você errou aqui, mas eu estou lhe dando mais uma oportunidade de você mudar. De você ser transformada, de você ser curada. Então não tem privilégio maior do que você ter um pai desse. Né? Então que a gente possa analisar como tem sido os nossos dias. Quando eu chego na casa do Senhor, quando eu saio da minha casa para vir cultuar a Deus, eu venho com que intenção? De ver, será que a palavra vai ser boa? Será que o louvor vai ser bem cantado? Porque se a voz... Aí, meu amigo, você não vai receber nada. Você vai entrar e sair do mesmo jeito. Agora, se você vier e disser assim: eu vou, Senhor, porque eu estou com sede de lhe adorar. De sentir a tua presença. Aí chega um irmãozinho aqui que não tem teologia. Não tem, às vezes não sabe nem falar direito. Cheio da presença de Deus. E você sai abastecida e renovada num domingo para na segunda-feira você enfrentar as suas lutas e suas dificuldades.
Então, igreja, é tempo da gente fazer uma análise. Senhor, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar. Porque Deus, Ele quer uma noiva limpa, adornada. E assim como Ele fala na passagem que Ele disse que Ele não avisou na hora que ia chegar. E as 5 virgens prudentes estavam com azeite e as 5 que não estavam perderam. Porque deixaram para depois. Não, depois eu coloco. A gente nunca pode deixar para depois, porque ninguém sabe o dia nem a hora. A gente tem que estar se preparando todos os dias. Ser uma noiva linda e adornada, como a palavra do Senhor diz. Esse mundo não tem nada de muito legal para oferecer a gente, não. Agora Deus tem. Tem uma vida. E a gente tem que entender que tudo isso aqui é uma passagem. Tudo isso aqui passa. E tudo isso aqui vai. Mas o que vai nos conduzir à nossa salvação é como a gente tem se comportado todos os dias. Eu não creio em algumas igrejas que pregam que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio nisso. Eu acho que a salvação ela é todos os dias. Todos os dias você tem que matar os desejos da sua carne. Porque nós somos seres humanos cheios de é impregnada assim a sujeira, sabe? No nosso ser. Nós temos tendência a ser pessoas ruins. Mas Deus, Ele transforma. E Ele diz assim, que Ele quer colocar vestes brancas em nós. Vestes limpas. E quando eu ia saindo hoje, Deus tinha aquele louvor que dizia assim: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maraná. E eu disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Que eu possa, Senhor Jesus, ser canal de bênção, Aline. Naquele lugar. Porque se for para mim subir no púlpito, para não ser canal de bênção, eu nem vou. Eu digo: pastora, não vai dar não. Deus, Ele tem um amor tão grandioso por cada um de nós. Às vezes eu digo: Senhor, eu não sou digna de receber esse amor. É um amor que às vezes constrange. Ele nos ama tanto que você se sente até constrangida. E você ser tão falha, meu Deus, eu sou tão cheia de pecado. E o Senhor me ama com uma grandeza dessa. Então que a gente possa reconhecer esse amor, que a gente possa valorizar. Porque nós, seres humanos, a gente tem o hábito de só valorizar quando a gente perde ou quando a gente não tem. Né, Adna? E então que a gente possa saber valorizar o que a gente tem na nossa mão. O que Deus já nos entregou. Hoje eu estava agradecendo ao Senhor: Senhor, obrigado pela minha casa, pelo meu filho, pelo meu esposo, que é muito mais do que eu pedi. Cada canto da minha casa, Senhor, obrigada pelo meu quarto, pelo conforto que o Senhor me dá. Obrigada por o Senhor ter me dado uma casa. Quando eu casei, já tive minha casinha toda montada, melhor do que eu imaginava. A gente precisa ter coração agradecido. A gente traz pra gente. Se a gente dá um presente a uma pessoa e você vê que a pessoa ficou meio assim, você já fica: oh, dei com tanto gosto, né? Imagine Deus que faz tudo e a gente é ingrato o tempo todo. Muitas vezes só sabe reclamar, murmurar. E não tira um momento para dizer: Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor não deixou faltar o alimento.
Obrigada porque o Senhor acampa os anjos ao redor da minha casa, em cada canto, com as suas espadas desembanhadas de fogo. Dizendo assim, que nenhuma potestade do mal passa para cá, porque os anjos dele estão acampados. Isso é tudo motivo de agradecimento, irmãos. A gente vive uma vida... A gente vive... O que a palavra diz? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra espíritos invisíveis. Você acha que essas tribulações que muitas vezes você passa uma coisa em outra não é o capeta não querendo tirar você da presença de Deus? Então a gente precisa se fortalecer da presença dele. E o fortalecimento só vem através do conhecimento também. Porque você conhecer Deus só de ouvir falar, meu amigo, não vai fazer diferença não. Você tem que ter intimidade, buscar intimidade. Então a palavra de hoje é essa. É mesa. Mesa é lugar de aprendizado. Mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de transformação. Mas você só vai ter cura, transformação e aprendizado se você estiver com as pessoas certas. Lhe conduzindo no caminho certo, no propósito e no chamado que Deus tem para a sua vida. Isso é uma palavra de reflexão. E todos os dias Deus nos dá a oportunidade da gente ser pessoas diferentes, ser pessoas melhores. Todos os dias, irmãs, eu tento ser uma pessoa melhor. Eu olho para o meu erro de ontem e digo, Senhor, eu não quero mais cometer esse erro. Tem coisas que a gente não consegue com as nossas próprias forças e a gente chega assim, eu mando o auxílio do Espírito Santo porque eu não estou conseguindo. E eu já fui transformada em tantas coisas porque eu tomei a posição de dizer, Senhor, eu tenho reconhecido esse erro, essa falha, eu não aguento mais. Senhor, me ajuda, me cura, me liberta. E é muito importante a gente reconhecer também. Ter a humildade de reconhecer quando a gente falha. Senhor, eu cometi um pecado aqui. Se for para pedir desculpa, o perdão, peça. Porque o perdão, ele só adoece a pessoa mesmo. Quando você passou por algo e você, não vou perdoar não. Porque aí o orgulho vem. Quem vai ficar doente é você. E a pessoa não está nem aí. E aí quando você libera perdão, você sente alívio, paz. Então Deus quer filhos o quê? Transformados, curados, libertos. A gente vive uma consequência do que a gente viveu no passado. Eu contei outro dia aqui meu testemunho. O que eu ouvi, o que eu vivi, refletiu na minha vida até quase um tempo desse. Por conta de palavras e eu não liberar perdão, eu não dizer, Senhor, eu quero ser livre disso. E quando eu tomei a decisão e cheguei e pedi perdão e liberei perdão, a minha vida foi transformada. Então Deus está dando uma oportunidade hoje também. Para que a gente possa se analisar. Onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa mudar. Se é para pedir perdão, liberar perdão, chegue em casa, libere perdão, seja com quem for. E aí você vai ver a transformação da sua vida. Eu sou uma mensageira de Deus que vim aqui para dizer que Deus, Ele lhe ama independente de qualquer coisa. Mas Ele quer um noivo adornado, transformado, limpo, com as vestes brancas. E Ele tem nos dado essa oportunidade todos os dias. Mas a gente também tem que entender que vai chegar um dia que a gente não vai ter mais. Talvez seja tarde demais. E Deus, Ele está nos orientando o tempo todo. Transforme, seja curado, seja liberto. Seja a luz onde você chegar. Seja uma palavra de conforto para um necessitado. Se você não pode dar uma coisa material, dê uma palavra, dê um abraço. Deus, Ele não chamou a gente só para ficar. Deus chamou a gente para ser atuantes aqui nesse tempo. Se você chega num determinado ambiente, você vê a irmã triste, cabisbaixa. Não custa nada você chegar, dar um abraço, liberar uma palavra de bênção. A irmã mocinha, há um tempo atrás, eu estava aqui no louvor. E Deus dizia assim, quando você descer, dê um abraço nessa senhora. Eu nem tinha muita intimidade com ela. E eu disse, isso é cor da minha cabeça.
E aquele negócio, e eu nem conhecia a irmã mocinha. E quando eu desci, eu fui direto para ela, porque eu sou obediente, viu? Eu não era não, mas tô aprendendo a ser, né? Eu era meio teimosa. E quando a irmã mocinha me abraçou, ela disse: hoje é meu aniversário. E muitas vezes, muitas pessoas até nem tivessem lembrado do aniversário dela, né? Então Deus, ele mandou o meu abraço para ela para confortar o coração dela. Não foi porque ela nem me conhecia. Mas Deus sabia que aquele abraço ia confortar o coração dela naquele dia. Talvez ela estivesse triste, né? Talvez ela não tivesse recebido um abraço de alguém que ela amava. Então que a gente estejamos atentos, porque Deus quer nos usar como canal de bênção em todo o tempo. Eu sei que Deus é bom o tempo todo. E só para finalizar, irmã Francisca. Teve um dia que eu já tinha ficado triste porque uma irmã tinha dito assim: sua voz é não sei o que, não sei o que, não sei o que. É meia pra dentro, sei lá como foi que ela disse. Eu digo: irmã, Deus me chamou para cantar assim. Porque se Deus quisesse soltar a voz, ele tinha me dado outra voz, né? E nesse dia eu subi para cantar. Eu digo: meu Deus, minha voz não... E eu cantei aqui, irmã Francisca ali falando em línguas. E no final ela disse assim: irmã, fazia tanto tempo que eu não conseguia falar em línguas. E quando você cantou esse louvor, eu comecei a falar em línguas. Eu disse: glória a Deus, Senhor, obrigada. Porque esse é o fortalecimento que Deus nos dá. Enquanto uma chega e diz assim, outro chega e diz assim: através do seu louvor, Deus falou ao meu coração. E é isso, eu não tenho a menor vocação de ser cantora famosa. Eu sou apenas uma adoradora. E quero ser disponível para ser bênção mesmo. Senhor, eu sou canal que através do meu louvor, mesmo desse jeito, porque Deus me quer assim, eu sei que Deus toca no coração de algumas pessoas, né? Então, irmã Francisca, eu quero lhe honrar. Obrigada por me ajudar no meu chamado. Às vezes a gente acha isso, né? Não vou falar isso não, mas você não sabe o quanto isso é importante, você chegar a dar uma palavra dessa. Sim, irmã, eu achei lindo quando eu disse que ia falar o meu testemunho aqui. Irmã Francisca organizou tudo. Ela nunca dança assim nos dias normais. Ela só dança em culto de ceia. E naquele dia ela disse: eu vou dançar. Eu disse: Senhor, obrigada, porque isso é reforço. Né? Então Deus, ele coloca pessoas assim na nossa vida. Pessoas que vêm para nos fortalecer diante das nossas lutas e das nossas adversidades. Essa é a palavra que Deus queria para o seu coração. Eu creio que Deus tem um propósito, porque Ele não vai colocar uma palavra em vão, né, no nosso coração.